Oi, tudo bem? Vamos começar o nosso programa de hoje. E você, está pronto? Tudo certo com você? O que te aconteceu nos últimos dias? Não importa, sabe? Nem importa muito o que aconteceu hoje. É verdade. No dia que nós conseguirmos ir além dos fatos, as coisas podem ser bem diferentes. Se você conseguir ir além daquilo que te fizeram, daquilo que te disseram, se você conseguir superar aquela emoção forte que quase arrasta você para um momento muito doloroso, volta a si, dá um tempo, respira fundo, recomeça. As coisas podem ser diferentes. E na sua vida especialmente, o que você pode fazer diferente? Sabe que eu tenho ouvido muito, repetidas vezes, hoje mesmo durante o dia ouvi algumas pessoas me dizendo, somando-se a tantas outras que já me disseram, Darleide, não dá, eu já tentei, não é possível, não consigo. E claro que no fundo está dizendo, também não quero. Mas você vai continuar dizendo, eu também não quero? Vai continuar dizendo, eu não consigo, as coisas são assim mesmo, eu não mudo o passado, não mudo agora, seja o que Deus quiser. Mas se o que Deus quer para você é essa postura? O que você mudaria na vida hoje? Como você mudaria? Qual é a sua capacidade para tal? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje no nosso programa. Então, quero a sua participação sempre. A nossa página no Face já tem lá a descrição do tema de hoje. Quero ouvir você. Me diz, o que você pode mudar na sua vida? Você pode. Sabia que pode? Bom, quero apresentar os meus convidados de hoje aqui comigo e com você para fazermos um programa juntinhos. Pela primeira vez no meu sofá, pastor Gilson Brito, que é o meu convidado de hoje como pastor para nos ajudar com o tema. Muito bem-vindo, obrigada. Um prazer muito grande, amiga, estar aqui com você, com os amigos e com você, é claro, que é telespectador da Novo Tempo e participa e assiste ao programa Consultório de Família. Obrigada. Pastor Gilson Brito é um dos grandes pregadores que está se somando a outros grandes pregadores que temos aqui na Novo Tempo e estreia na próxima semana um novo programa, e eu citei inclusive na minha fala inicial, pegando como gancho, Além dos Fatos. O que vai ser esse programa, pastor? Olha, a nossa expectativa é de que tenhamos um programa com uma mensagem de esperança, sabe? Nós vamos trabalhar um pouco alguma notícia que esteja sendo discutida e conversada pelo país e buscar alguma relação com a Bíblia, tentando encontrar sempre na palavra de Deus uma palavra de conforto, né, de esperança, de motivação. Esse é o programa Além dos Fatos. Uma visão além do que a notícia nos conta. Pois é, então a partir da próxima semana, quais são os dias e horários? Nas terças e quintas, das 22 às 23 horas. Esse é o ao vivo, né? E depois tem as reprises durante a semana. Então, olha só o que a Novo Tempo tem preparado para você. A partir da próxima semana tem algumas modificações importantes na nossa grade e o pastor Gilson estará toda semana, às terças e quintas. Nas terças, inclusive logo após você, né? Coladinhos, porque vizinhos. O consultório passa para terça, né? Exatamente. Das 21 às 22 e o Além dos Fatos das 22 às 23. Pronto, colegas. Participando aqui comigo, é só sair do meu sofá e ir para o seu cenário. Então, a partir da próxima terça-feira, o consultório de família passa a ser às 9 da noite, no mesmo horário, mas às terças-feiras. Hoje é o nosso último programa, neste dia, segunda, como tem sido nos últimos anos, mas não muda de canal. Todos os dias temos encontro marcado com vários programas, mas o consultório sendo especialmente agora às terças-feiras, às 21 horas. Combinado? Fernando Rochael, bem-vindo. Olá, Darleide, muito obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui. Cantor, compositor, coach, um homem que tem muita coisa para contribuir no programa de hoje. Você vai ver que além de cantar e compor, ele tem uma vida de aprendizado e ensino. E eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente também. Louvado seja Deus, obrigado. Também estou muito feliz de estar aqui com você, com a Elaine, com o pastor Gilson, que é colega aí de alguma data, já, né, pastor? Tem alguns anos já, algum tempinho já. Fernando Rochael também tem mestrado. Eu sou mestre em psicologia. Em psicologia. Trabalhou muitos anos com marketing, a sua formação como professor universitário também. Eu lecionei em marketing e comportamento organizacional, né? E mestrado em psicologia. Eu tenho MBA em marketing e mestrado em psicologia. Pouca
coisa, não, gente. Tem uma formação em coach também. Vamos lá. E minha convidada de volta, esteve comigo há alguns dias, a Elaine. Bem-vinda, Elaine. Tudo bem? Obrigada, Darleide. Muito obrigada pela oportunidade de novo. Muito obrigada por estar falando de novo com o teu telespectador e de um assunto tão importante, mudanças, né? Como fazer isso? De novo, um assunto muito gostoso que eu gosto. Então, obrigada. Você, inclusive, foi uma executiva de banco, trabalhando nesse universo financeiro e, num dado momento, resolveu dar uma guinada na vida. Exatamente. Após 11 anos trabalhando na área comercial financeira, depois na área de planejamento comercial, resolvi trabalhar com desenvolvimento humano. Isso graças à decisão, graças a gente recuperar a identidade, recuperar nossos valores, missão de vida, propósito e ter coragem, né? Acima de tudo, ter coragem, decisão e postura de mudança. Qual foi o ponto-chave, assim, que você, não, agora é a hora de eu mudar e eu vou fazer isso, vou seguir esse caminho? Eu estava chegando próximo aos 30 anos e eu via que eu tinha uma profissão muito legal, eu tinha um perfil financeiro muito bom também para a minha idade, uma ascensão profissional muito grande, mas parecia que faltava alguma coisa. E o que faltava era a minha missão de vida, os meus valores, a minha identidade. Então, eu descobri, próximo aos 30 anos, que eu precisava saber quem eu era, o que eu gostava, né? Quais eram as minhas principais características, quais eram as minhas motivações, né? O que me dava brilho no olho, o que me encantava. E, por muito tempo, eu comecei a olhar para trás e ver, nossa, eu faço tudo isso, eu gosto, mas ainda não é o que me enche os olhos, né? Então, assim, saber muito o que você gosta, quem você é, faz total diferença para você tomar a decisão certa, ir para o foco certo, o objetivo certo e conseguir as mudanças que você quer, né? Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente quer mudanças, a gente quer chegar num alvo, só que a gente não se conhece para saber se lá é o local certo que a gente tem que ir. E a gente desiste no meio do caminho, por a gente não saber quem a gente é. Então, eu vou pegar uma palavra que você usou nesse contexto, coragem. Precisa ter coragem para mudar, né? Precisa ter coragem para os desafios, precisa ter. Rochael, você já teve que enfrentar momentos assim entre decidir uma coisa ou outra para mudar a sua vida, o seu percurso? Como foi com você? Coragem para mudar e tem a ver também com a perspectiva de não suportar mais onde se está. Então, tem duas perspectivas. É compreender que esse lugar que eu estou não está legal e eu não quero mais isso. E realmente não querer mais. E quando você não quiser mais mesmo, acontece. E acreditar que pode chegar lá onde você quer chegar, vai acontecer. Então, você está assim hoje, de repente, numa situação que não está gostando, é porque você está suportando ela. Quando você não suportar mais, muda. Então, reflita, está ruim, ok, mas você está suportando. Quando você não suportar mais essa situação e falar, eu não suporto mais, muda. Então, as grandes mudanças da minha vida aconteceram nesse momento, que eu cheguei, eu não suporto mais, e não quero mais, e não aceito mais, e esse não sou eu. Eu acho interessante a perspectiva de alguns psicólogos que falam, você precisa se aceitar do jeito que você é. Ok, me aceito do jeito que eu estou, mas eu não aceito as mazelas que estão em mim. Que penduraram em mim. Ou seja, tem alguma coisa que eu posso fazer. Por me aceitar, eu não aceito essa mazela que está em mim. Então, por isso eu vou estudar. Por me aceitar, eu não aceito essa mazela que está em mim. Então, eu vou fazer isso, eu vou ter essa atitude, porque eu não aceito mais essa mazela e eu me aceito. É uma maneira diferenciada de olhar para esse tema. Pastor Gilson. Enquanto ele falava, eu pensava o seguinte, não apenas nesse aspecto de você estar insatisfeito com sua realidade, mas de repente aparece uma opção de mudança como um desafio para você crescer ainda mais, e você muitas vezes vacila. Eu vou encarar, vou sair da minha zona de conforto e encarar esse novo desafio, né? Eu estou pensando isso na minha própria experiência. Em final de outubro do ano passado, o pastor Toninho, que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo, ele me fez contato falando da possibilidade de vir trabalhar aqui. E aí eu confesso que na hora eu tremi um pouco nas bases, né? Porque uma coisa é você ter o seu púlpito ali para 500 pessoas, etc. E de repente você vem trabalhar aqui na TV e fala para milhares de pessoas 2 vezes por semana ao vivo, como é a proposta do programa Além dos Fatos, né? E produzir sermão inédito, como nós falávamos há pouco, né? 2 vezes por semana, né? Adequada a uma situação nova, pregar na Novo a Tempo, cada tempo, né? E isso. Não é um sermão que você pode produzir para daqui a 2 semanas, porque o fato aconteceu hoje. Exato, ainda tem mais este desafio, né? Então, confesso que eu tremi um pouco nas bases, mas eu pensei, não, eu estou bem onde estou feliz, mas se Deus está me chamando para esse novo desafio,
eu sou pequeno, mas ele é grande, em nome do Senhor eu vou. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto assim, para mudanças, né? Quando elas são colocadas diante de nós. Elas são necessárias também, Sim, né? sem Senão dúvida. você tem uma vida num percurso que não te tira da zona de conforto e você se torna até, assim, até um preguiçoso diante de uma vida que pode ser tão ricamente explorada. Vamos ver o que o pessoal ali de casa está dizendo. Olha só, tem gente que diz, me falta tudo, uma vida sem projeto, no impulso. Gostaria de ter mais firmeza no futuro e acreditar que posso mudar. Não acredito mais. Ela está desacreditada que pode mudar. Melhorar a ansiedade, os sintomas. A Feliciana gostaria de ser mais paciente, menos ansiosa. Antes quem falou foi a Jani. A Mailara Faria, ela diz, preciso de uma mudança radical, urgente. O que a gente faz quando precisa de uma mudança radical, urgente? O negócio está pegando por lá, vai pegando aí alguns ganchos, tá, pessoal? Preciso aprender a ter pulso firme com os meus filhos, 10, 9 anos, criar sozinha, eles choram, chantageiam e eu cedo, eles não têm muito contato com o pai, é uma situação assim, bem pessoal, bem familiar, em que uma mulher sozinha com seus filhos e os seus desafios que não são poucos. Gostaria de servir mais ao meu semelhante. Que desejo bonito, né? Deixar um pouco a família e cuidar de mim, fazer algo, pois cuidei e cuido muito dos outros e agora não tenho algo só para mim, algo que eu gosto, um momento meu. O outro diz assim, a Gilmar diz, eu estou só, não tenho família, nunca me casei, como é triste. A Artusa pede mais paciência, a Rose quer perdoar a si mesma, se aceitar como ela é, como você dizia. São essas queixas. Todo mundo tem o que mudar, todo mundo tem um desejo, ou pelo menos a maioria, né? Tem um desejo, tem uma... E aí, essa mudança radical? Vamos lá. Por onde começa? Eu gostei muito quando ela fala, eu quero uma mudança radical. Né? E é muito engraçado que muitos clientes chegam para mim e falam assim, Elaine, eu preciso mudar o meu emprego, eu preciso mudar a minha profissão. E, de repente, a gente vai descobrir que o problema não está no emprego e na profissão. Pelo contrário, ali é o melhor pilar da pessoa. O problema está no relacionamento familiar dela. O problema está no relacionamento social dela, está na espiritualidade dela. Então, acho que o mais importante quando a gente fala assim, eu quero uma mudança radical, é detectar onde mesmo você está precisando atuar. Onde mesmo você está precisando Senão fica mudar. muito abrangente, muito, né? E você começa a sair para tudo quanto é lado, querendo mudar tudo. E muitas vezes mudar no pilar, que é o que você mais tem satisfação. Perfeito. Identificar, então, uma área que precisa ser mudada. Eu acredito nessa perspectiva sistêmica da mudança, quando se muda, por exemplo, alguns aspectos que a gente nem imagina que vão alterar, outros e alteram, né? Por exemplo, você altera o seu relacionamento com a sua mãe e altera nos negócios. Tem clientes meus, por exemplo, inclusive uma cliente minha que eu atendo por Skype, ela é aqui de São Paulo, eu em Natal, eu atendo ela por Skype. E aí ela tinha uma dificuldade com a mãe dela. E ela resolveu uma dificuldade com a mãe dela. Aí o caso é mais complexo, até para explicar não dá tempo. Mas resolveu questões profissionais. Ela resolveu uma questão pessoal com a mãe e desembocou num sucesso profissional. É o que você diz, né? Uma área, talvez o problema não estava ali, onde de fora alguém poderia identificar. Estava ali e isso refletia aqui. Aqui, exatamente. Percebe? Então, há clientes meus que chegam buscando, por exemplo, uma meta financeira, profissional, e descobre que no processo, na descoberta do processo, que essa meta financeira profissional que ele está buscando tem a ver com outra perspectiva dele, que tem a ver com o emocional dele. Então, quando ele resolve a perspectiva emocional, então ele aponta, eu preciso resolver essa questão com o meu marido, percebe? E a mudança radical acontece quando eu mudo do que eu acredito. O próprio Cristo fala disso. Quando você pede acreditando, você consegue. Quando ele fez vários milagres, ele chega para as pessoas e fala, você acreditou e aconteceu. Então, o que eu acredito, inclusive segundo a Bíblia, acontece. O que eu acredito, a minha crença é de que a minha relação... Por exemplo, tem um cliente meu, incrível, uma mudança radical que aconteceu com o filho dele, na relação com o filho dele. O filho dele tinha problemas com notas em português. E ele começou a comunicar para o filho dele que ele era muito bom em português, que aquela nota não condizia com o que ele era. Ele tirava consequentes notas ruins em português. Ele começou a comunicar isso para o filho dele, e o filho dele começou a pensar nisso e começou a acreditar nisso. E nas próximas provas ele começou a melhorar, e nas últimas provas do semestre do ano dele foram só 10 em português. E a cada 10, eu sabia, não falei com você que era bom em português? Eu falei com você que era bom em português. Isso é real, e mudou isso, a atitude, o resultado dele, a relação com o filho dele, pela comunicação que ele teve e pela mudança de crença que o moleque teve. Então,
O básico desse processo é mudar a crença. Mudou a crença, a crença muda o meu pensamento, né? Mudou meu pensamento, muda a minha maneira de agir. Muda a minha maneira de agir, muda os meus resultados. Então, começa com a maneira, com mudando as crenças, e isso aí promove a mudança radical em qualquer sentido. Puxando um pouquinho aí para o lado espiritual, por favor. Concordo com tudo que foi dito, é claro, mas pensando na perspectiva espiritual, essa última fala do professor Rochael me fez lembrar um texto de Romanos 12, verso 2. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é essa renovação da mente, fruto do encontro com Deus, sim, que acaba dando para a gente uma nova perspectiva da vida. Nós nos vemos e vemos os outros e o mundo ao nosso redor com outros olhos. Né? Muda o mindset, muda as atitudes, muda o resultado, muda tudo. Muda a mente, né? Muda tudo. E é aquilo, né? A gente, às vezes, está querendo uma meta, uma mudança, um objetivo, mas eu estou alimentando o meu ouvido, a minha visão e até a minha fala de acordo com aquilo que eu quero ou totalmente diferente daquilo que eu quero? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Né? Eu quero emagrecer. Só que o que eu faço? Eu vou no restaurante, só fico vendo as comidas calóricas e falo, ai, que delícia que é aquilo ali. Eu pego e falo o tempo todo que a academia é chato, que é ruim, que é estressante. Ou seja, eu estou querendo algo, mas eu estou falando, eu estou comportando totalmente contra aquilo que eu quero. E os pensamentos, né, que a gente falou aqui, que tem uma importância fundamental, eles vêm do quê? Do que eu escuto, do que eu vejo e do que eu falo. Então, o pensamento é a comunicação interna que eu crio, e não só a comunicação, mas a imagem que eu crio. E muitas vezes está totalmente distorcido daquela meta que eu quero tanto. E distorcida principalmente do entendimento de que Deus é aquele pai dizendo para o filho que ele é bom em português. Exatamente. Porque quem antes confia em nós, acho que eu já falei isso aqui uma vez, Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos em Deus. Sim. É impressionante. Como nós, não vai dar certo, não posso, não quero. E o que me chama muita atenção é que são justamente pessoas que confessam que creem em Deus. São pessoas que dizem, não, eu creio que Jesus pode, eu creio que Deus é bom, eu creio... Aí você pergunta, ele está em você? Sim, ele está em mim, então... Mostra aí que ele está em você, justamente com essa crença se transformando em palavras, em pensamentos e atitudes. Eu acho que... Olha só, uma menina diz assim... A Joyce, minha produtora, bem-vinda ao primeiro programa da Joyce hoje aqui comigo. Ela me lembrava e me fez puxar aqui uma moça que me escreveu, Henreloise, perdão, amada. Henreloise, ela diz assim, querida Darleide, você fez uma palestra onde ela mora, se não me engano, essa menina é de Manaus, e ajudou a transformar a minha vida. Desde aquele tempo, lutava contra a balança e isso atrapalhava muito a minha vida. Hoje sou outra pessoa. No momento, não tenho mais coisas que atrapalham a minha vida como antes, mas como antes. E... guloseimas já não são meio fraco. Ou seja, ela tinha uma dificuldade com o peso, balança, obesidade, etc. Peraí, eu posso. Acreditou, mudou. E tá linda hoje, né? Beijo para você, meu amor. Bom, esse é o seu consultório de família, você que está chegando agora, estamos aqui num papo maravilhoso, pastor Gilson Brito, Fernando Rochael, a Elaine Cruz, aqui comigo no sofá, e você aí de casa, participando comigo lá na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. O que você pode mudar na sua vida hoje? Você pode decidir por onde você vai começar essa mudança? Então vamos lá, deixa aqui o seu recadinho. A Kelly Reis diz assim, me falta domínio próprio e confiança no meu marido. E as intromissões da minha sogra me fazem sair da graça e da paciência e sabedoria para lidar com a minha filha. Falta sabedoria, ela quer muito. A filha tem 11 anos. A princípio, essas coisas têm me incomodado demais, demais. Bom, querida, a outra diz, minha vida espiritual não vai bem e... me falta paciência para educar meu filho. Não sei perdoar. Hoje nós vamos falar ainda um pouquinho sobre perdão. O Chael tem uma história muito forte para contar para você sobre perdão. Tem gente perguntando, falando a respeito de disciplina, perseverança. Vamos falar um pouquinho de disciplina, minha gente? A pessoa não diz que não consegue, não quer e ela desiste. Como trabalhar disciplina? Quando você decide mudar, precisa ter no mínimo uma
chave aí virada para ter disciplina? Porque senão você começa e desiste no dia seguinte. Por onde começo? Eu acho interessante que todo mundo quer mudar, quer fazer algo diferente, mas quer manter o mesmo estilo de vida. Né? Então, acho que isso a gente precisa pensar muito. Se você quer algo novo, você quer sair de um patamar que você está para outro, não é fazendo a mesma coisa que você já faz hoje. Você vai ter que adotar um novo estilo de vida. O estilo de vida que você vem levando, os teus hábitos, teus comportamentos, o meio que você frequenta, o que você estuda, a tua fala, teu pensamento, ele foi até agora que te gerou esses resultados que você tem. Se você quer resultados diferentes, você também vai ter que se adequar a um novo estilo. E novo estilo, muitas vezes, não se muda de um dia para o outro. Você treina. A gente já falou isso aqui, a gente é treinado para tudo. Então, treinar para ter um novo estilo de vida, para chegar onde se quer chegar, é muito importante. Agora, acreditar que fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, a mesma fala, o mesmo comportamento, a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter algo diferente? Teve há poucos dias um amigo falava assim, durante 3 meses eu consegui fazer atividade física, consegui perder peso, minha diabetes ficou super equilibrada, minha saúde foi entrando nos eixos, mas eu sempre tive muita preguiça. Eu fazia aquilo com muita má vontade. E aí chegou uma hora que eu disse, não quero mais isso para mim. Ele desprezou os resultados de 3 meses, Sim. Rochael. E aí? A perspectiva é assim, Madeleine, eu tenho uma metáfora bem interessante que explica um pouco disso. Vamos lá. A gente geralmente quer ter as coisas. Então, eu quero ter um peso assim, quero ter um emprego assim, quero ter um estilo de vida assim, quero ter assim, ok? Mas para eu ter, eu tenho que fazer. Então, imagina dentro desse ciclo da bola do ter, do ter as coisas, eu tenho que fazer as coisas. Então, para eu ter um peso tal, mais pesado, eu tenho que malhar, ok? Então, esse cara começa a malhar, começa a fazer o regime, mas ele chega e não consegue continuar fazendo. Por quê? Porque para eu fazer de maneira contínua, eu tenho que ser. Então, os meus valores, as minhas crenças, ou seja, a minha identidade que eu construo, tem que estar de acordo com o cara que uma cabeça de magro, cabeça de atleta, para que eu tenha maneira de pensar de atleta, maneira de pensar de magro, para que eu faça coisas de magro, para que eu tenha coisas de magro. Eu tenho a mente de rico que faz o rico, a mente de pobre que faz o pobre. É tanto que uma pessoa que ganha, um pobre que ganha na cena acumulada, em 2 anos depois ele está pobre de novo. E o rico, que às vezes é empreendedor, ele perde grana, mas em 2 anos depois ele está de novo com o negócio dele erguido. Porque ele tem maneira de pensar, ele tem identidade de... Percebe? Então, avalie a sua vida, o que você tem feito, esforçado para fazer. Você tem construído a sua identidade de magro, mudado seus valores, as suas crenças. Então, varra as suas crenças, o que você tem acreditado, que tem impedido de você avançar adiante. Por exemplo. Ou seja, não dá para ter se eu não fizer o exercício. E não dá para continuar fazendo sem eu mudar os meus valores e as minhas crenças. Entendi. Para eu mudar o que eu sou, para que eu consiga fazer, para que eu tenha. Então, num processo que passa um cliente meu, a gente trabalha ao ter, ok, o fazer, ok, mas principalmente o ser. Porque é como o pastor disse no verso, por isso que a Bíblia fala da mudança do seu pensamento, da sua mente, mudança da identidade. Então, avalie bem como é que são as crenças, o que você tem acreditado com relação à educação, ao relacionamento com o seu marido. É normal brigar. Se os seus pais brigaram, seus avós brigaram, seus amigos brigam, então é normal brigar. Eu quero mudar o meu resultado, mas eu continuo com a minha crença que é normal brigar, eu vou continuar brigando. Se eu tenho uma crença que emagrecer é difícil demais. Emagrecer é difícil demais. E eu repito isso constantemente, que emagrecer é difícil demais. Bom, a minha crença é que emagrecer é difícil demais. Eu começo a tentar emagrecer pensando que emagrecer é difícil demais. Isso então, se aplica para tudo na vida, para qualquer coisa. Né? Eu pensei no sentido em relação à própria vida cristã. Aqui em Lucas 9, 23, está escrito assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, veja que até mesmo para seguir a Cristo tem um preço a se pagar. Né? A gente quer crescer muitas vezes, mas não quer pagar o preço. Isso se aplica na própria vida cristã. Quanta gente por aí, né, quer ser um cristão vitorioso e tal, mas eu não consigo. Mas você está fazendo o que Jesus disse, está negando-se a si mesmo, está tomando a cruz e seguindo Jesus. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento que tudo na vida tem um preço a se pagar. Se a gente quer crescer, a gente tem que buscar, né? Inclusive no sentido espiritual. Pastor, uma moça disse agora há pouco assim, que ela está com dificuldades na vida espiritual e ela gostaria de mudar.
Como é que faz para mudar, então? Falando especificamente nessa mesma linha. Minha vida espiritual está mal, eu não tenho relacionamento com Deus, eu queria mudar isso, mas eu não consigo. Eu costumo dizer, se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. A gente não pode se iludir, né? Enquanto estamos nesse mundo, há uma luta entre a carne e o espírito, né? Nós estamos todos inseridos num grande conflito entre o bem e o mal. E não basta você ter boa intenção. Jesus disse que não basta ser ouvinte da palavra, né? É preciso ser praticante. Então, há momentos na vida cristã, por conta da nossa natureza inferior, né, da nossa natureza pecaminosa, que permanece em nós apesar da conversão, há momentos em que há uma luta muito intensa dentro de nós. Paulo, por exemplo, em Romanos 7, né, fala de maneira muito clara a respeito disso. Então, assim, há momentos que realmente são áridos, são difíceis. E, poxa, eu sei que eu devo orar, eu sei que devo ler a Bíblia, mas eu não quero fazer isso, eu não estou com vontade de fazer isso. Então, você se joga na presença do Senhor e diz, Senhor, estou orando aqui na raça. Eu estou orando aqui só pela razão, sem coração, sem sentimento. Mas eu estou aqui. Eu me lembro que Paulo diz assim, eu tenho na minha mente prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, uma outra lei, né, que guerreia contra a lei do meu entendimento. Então, essa batalha espiritual, ela sempre vai existir enquanto estivermos nesse mundo. Nós não podemos desistir da luta porque a batalha está acirrada. E aí eu me lembro de outro texto, Jeremias 29, 13, o Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, há momentos áridos, assim, inóspitos mesmo, né, difíceis, e nessa hora nós temos que nos lançar nas mãos do Senhor e pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele que renove a nossa fé, que restaure. E eu digo, Darleide, assim, com sinceridade de experiência própria, isso funciona. A mão do Senhor, ela pode ser invisível, mas ela é invencível, né? Amém. Deus, às vezes, está em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Amém. Quando a gente busca com sinceridade, a resposta em algum momento vem e o Senhor começa a agir, a gente vai vendo a obra de Deus em nossa vida e dos outros, e nós vamos recuperando aí nossa força espiritual. Sabe que eu me lembro de uma amiga que há poucos dias, eu a conheço recentemente, e ela me disse assim, Darleide, sabe o que aconteceu? Eu confiei muito na promessa, confiei de verdade, me joguei na promessa. E havia dias em que ela não tinha coragem, nem palavras, não tinha mais o que dizer a Deus a respeito do pedido que ela carregava no coração. E ela disse que abria a palavra em Lucas, no Evangelho de Lucas, se não me engano, 11, quando ia assim, peça e vos será dado, bata e a porta se abrirá. E ela não tinha mais palavras para pedir. Sabe o que ela fazia? Achei aquilo o máximo. Ela disse que abria a Bíblia naquele texto e ela dizia, Senhor, eu só estou batendo. Não sei mais o que te dizer. Coisa linda. Eu ainda vou trazê-la aqui para ela contar pessoalmente essa história. Senhor, eu só estou batendo. Olha a sinceridade desse coração que quer resultados diferentes, ainda que eu não tenha palavras. Na vida espiritual é assim. Deus é Deus. Senhor, só estou batendo, nem sei mais o que te falar, mas o senhor sabe que essa batida tem um pedido. Estou aqui. Bom, eles estão aqui, você aí do outro lado, nós felizes da vida, e nós vamos agora para o nosso intervalo. Na volta, o Rochael vai contar um pouquinho da experiência dele de maneira muito prática. O Rochael que você vê hoje tem 28 quilos a menos. Tem muita coisa envolvida nisso, mas não é simplesmente estética, subir na balança, tem um outro, não tem nada a ver, não estamos levando em consideração esse aspecto em primeiro lugar. Ele vai contar para você o que desencadeou uma série de mudanças na vida dele e é o testemunho pessoal dele. A gente volta aqui com o pastor Gilson, Fernando Rochael e Elaine Cruz, aqui no nosso consultório de família. Já pediu sua revista? Dica rapidinho, enquanto nós vamos agora para o intervalo, entre em contato com a gente no nosso site, novotempo.com/consultório de família. E aí você encontra lá um banner para você clicar, pedir a revista Fique Leve, tudo sobre saúde e bem-estar, porque você merece. Rapidinho intervalo, já estamos de volta. Gente, todos os programas no consultório de família, quando a gente posta o tema e chama você para participar,
a participação é sempre muito rápida. Mas hoje, especialmente, muita gente trazendo as queixas e num desejo enorme de mudança. Que bom, isso é bom. É bom desejar mudança, não é? Demais. É tudo, você começo, quer mudar. Né? É o começo. Quando você, não, tá tudo certo, não preciso de mudança. E assim, muitas vezes você é o que mais precisa, né? E então, muita gente trazendo questões pessoais muito importantes. Tem uma moça dizendo, gostaria de perdoar a mim mesma e me aceitar como sou, falando em perdão. Algumas outras pessoas falando em perdão. Tem uma amiga dizendo que gostaria muito de ser mansa. Ih, minha filha, isso é um negócio que a gente nem aprende assim em escola nenhuma, a não ser no pé da cruz. Porque só Jesus que disse, eu sou manso, vem comigo que eu te ensino, cola em mim, disse Jesus. Me segue que você passa de ano. Segue, vem comigo. Aí você vê um João sendo transformado de filho do trovão a discípulo amado, né? Então, amada, confia, vamos que vamos com Jesus, porque Ele faz. Vamos lá... Enfim, usar de maneira mais produtiva o que eu tenho para fazer. Trabalho muito, preciso cuidar dos meus filhos. Trabalho 12 horas por dia, 7 dias por semana. Sou líder na igreja dele. Enfim, tem filhos, tem família. Ai, tem uma amiga Ilka dizendo, a TV Novo Tempo está no ar, na net? Sim, nós estamos lá. Um beijo para você. Vamos lá, continuando a nossa programação aqui hoje, falando sobre o que você pode mudar na sua vida. Rochael, você mudou bem, camarada. Eu vou até mostrar aqui, prepara aqui meu câmera para eu mostrar uma foto deste rapaz. Há alguns meses, gente, não era este homem que está aqui comigo hoje. Deixa eu te mostrar. Porque a pessoa mudou bastante. Dá para fechar aqui? Vê aqui comigo, ó. Vamos lá. Olha isso. Olha o tamanho da pessoa. Olha, viu? Conferiu? Bom, tá diferente agora o rapaz. 28 quilos a menos, Rochael. Eliminei 28 quilos. Como é que foi? Por onde começou aí esse processo de mudança na tua vida? Primeiro, mudou com a compreensão do mudando a mente, muda o resultado, muda minha atitude muda o resultado. Enquanto eu falava. Então vamos repetir. Como é que começa? Muda a comunicação, muda a mente, muda a minha crença, muda o meu resultado. Ok. Então, mudou minha crença, mudou minha atitude, mudou meu resultado. Então, eu falava pra mim que gordinho tá na moda, que gordinho é legal, que eu era gordo. Você falava essas coisas? Gordinho fazia piada, né? Todo gordinho faz piada de si mesmo, né? Fazia mesmo. Fazia piada. Obeso tá na moda, obeso tá na moda, obeso tá na moda. Especialmente quando eu era solteiro, brincava muito com isso. Obeso tá na moda, a mulherada adora obesos. Ficava falando assim pra mim. E aí, até o momento que eu percebi que eu estava me sabotando mesmo. E aí eu fui procurar por que eu estava me sabotando. E aí eu descobri que o meu irmão, ele foi obeso mórbido, ele chegou a quase 300 quilos, 280 quilos. E aí eu fui pesquisando no processo de coach, de auto-coach, e entendi que, na verdade, o meu pai, ele trabalhava vendendo livros, e ele era muito ausente pelo trabalho dele, e pelo que ele aprendeu na história dele, pelas crenças que ele desenvolveu a partir da história do pai dele, inclusive, da ausência dele, e não era mal por isso, enfim, era como ele compreendia a vida. E ao ponto de eu não lembrar do meu pai na minha infância. Eu não lembro do meu pai brincar comigo, não lembro disso, não lembro do meu pai na minha infância. Como meu irmão era 6 anos mais velho que eu acabei colocando meu irmão, e depois, no processo de coach comigo, eu entendi que, eu vi que eu coloquei no meu irmão o símbolo da paternidade, e aí ele era meu símbolo de pai, emocionalmente falando. Racionalmente, eu perguntava, ele é o quê? Você é meu irmão. Mas emocionalmente, ele era meu pai. 6 anos. Então, ele não tinha suporte para me receber como pai. E me rejeitava como pai. Como pai. Como filho. Como filho. E ele não tinha suporte para isso. E ele nem era obrigado a isso. Então, me rejeitava sempre. Um menino de 12 anos e um garoto de 6. Deixa eu ir também, vou também. Não, então vai sozinho. Então, para que ele me aceitasse e para que eu me identificasse com ele, porque eu era magrelo e ele gordo. Então, o gordo e o magro. E eu engordei também. Então, eu tinha uma grande mágoa com meu irmão e tentando sempre fazer ele me aprovar. E ao meu pai também, tentando fazer ele me aprovar e me acolher. A partir do momento que eu percebi isso, essa mágoa, e eu entendi, num processo de coaching, uma técnica de perdão poderosa, que eu entendi que perdão não é fazer de conta que não aconteceu. Perdão não é deixa para lá. No perdão eu reconheço, você fez isso. Não para a pessoa, mas para mim mesmo. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Por causa disso aconteceu isso comigo, ele me rejeitou, ele fez isso. E aí eu compreendo meu irmão,
compreendi essas questões, que ele não tinha obrigação de me aceitar, ele não tinha suporte e condição, porque ele também não tinha pai presente. Então, quando eu reconheci isso, eu perdoei meu irmão. E da mesma maneira que eu falei para mim mesmo, você fez isso, Marcelo, você fez isso. Eu falei, Marcelo, eu entendo você porque você fez isso. Você fez isso porque você não tinha condições de agir diferente. Pai, eu entendo porque você fez isso. Você fez isso, isso e isso. Não falando para o meu pai. Sim. Mas falando para mim mesmo, numa escrita. Olha, pai, eu entendo que você fez isso, você foi ausente. Numa escrita? Escrevendo. Esse exercício se faz escrevendo. Você escreve para si mesmo, lê na frente do espelho, reconhece. Depois escreve a carta de perdão. Pai, eu perdoo o Senhor porque eu percebo que o Senhor fez isso. Porque seu pai fez da mesma forma com o Senhor. O Senhor achava que trabalhando, o Senhor ia trazer o sustento para mim. E isso era importante. Não achava outra maneira de fazer isso, não ser fazendo isso que o Senhor fez. Então o Senhor também é vítima. E eu te perdoo. Marcelo, eu te perdoo porque você também não tinha pai, cara. Eu entendo que você não tinha obrigação de me receber. Eu suguei de você. Eu suguei de você, eu também fiz isso com você. Você não merecia isso que eu fiz com você. E eu te perdoo. Então, essa carta de acusação e de perdão posterior, lendo na frente do espelho, me libertou de ganchos de mágoa que estavam pendurados aqui. E aí descobri que eu não perdoo o outro pelo outro. Ele não precisa merecer o perdão. Eu mereço perdão. Eu mereço perdoar ele. E eu tenho clientes meus que, depois que passaram por essa mesma ferramenta, então, pessoas que tinham muita dificuldade de perdoar, sabe? Muita dificuldade de perdoar. Que a partir desse processo, uma cliente minha, que é dona de uma empresa de sanduíches naturais, ela quadruplicou a produção dela e chegou a fazer assim, para a cliente dela maior, que ela acabou conseguindo, depois que ela perdoou a mãe e começou a mudar o relacionamento com a mãe. E aí até um outro processo que acontece, e ela chegou para a cliente dela e falou, por favor, segura um pouco agora os seus pedidos, que eu preciso aumentar a minha fábrica. E tudo isso começou com o processo de perdão. Pessoas que emagreceram como eu, clientes minhos, enfim, várias coisas que acontecem a partir do perdão, porque a partir do perdão eu não mais exijo a aprovação do outro que não vai me dar. E como eu não aceito, por exemplo, o pai não perdoa, eu tenho a mágoa do meu pai, como meu pai não me aprova, eu não aceito a aprovação de ninguém. Então, por isso eu acabo me sabotando nos meus negócios. Porque nada que eu faço vai valer, a não ser que meu pai aceite. E você não fazia ideia disso, né? Não fazia ideia disso. Ou pelo menos porque também não parava para se ouvir, para pensar em si mesmo. Tem uma menina aqui que, como é o nome dela, Joyce, si mesmo, que ela diz assim, não coisa. devemos depender de ninguém, não devemos ser dependentes emocionalmente de ninguém. Mas todos nós temos ganchos de dependência de uma maneira ou de outra, mas ela é doentia quando eu não sei quem eu sou, eu não sei por que vivo, como vivo e onde quero chegar. É por aí. Inclusive, viu uma pessoa falando aí agora sobre perdoar a si mesmo. Essa técnica funciona também para o perdão, para o auto-perdão, para você escrever para você mesmo. Oh, Fernando, você fez isso comigo, você fez isso comigo, você fez isso. Aline, que é uma menina que comentou aqui com a gente sobre essa questão da dependência também. Rochael, mas deixa eu te perguntar uma questão. Já volto com vocês, Gilson e Elaine. Você é um cantor cristão, você é um compositor de lindas músicas, inclusive músicas que vieram depois desse momento tão bonito na tua vida. Sim. A música principal do CD do Jairo Souza, né? Perdão, sim, Perdão, linda, inclusive, linda. Tem um clipe, inclusive, no YouTube, você pode procurar. Perdoar, do Jairo Souza, é uma música que saiu, inclusive, dessa ideia, dessa canção. Dessa experiência. Dessa experiência. Como que você enxergava perdão antes e como o perdão é entendido por você agora, na prática, depois dessa história? Pensa nessa resposta, enquanto eu ouço o pastor Gilson e, na sequência, a Elaine, me fala a respeito de o que é isso que ele está falando, pastor? O que foi que aconteceu com ele? Enquanto ele falava, eu pensava nessa questão da mágoa, né? O ressentimento. Existe um pensamento antigo que ressentimento é um veneno que alguém toma esperando que o outro morra. Outro dia até achei engraçado, um colega disse que ressentimento é tomar veneno de rato e esperar que o rato morra. Né? Então, como que mágoa, ressentimento destrói a gente interiormente? Né? Daí a razão porque a Bíblia é tão insistente na questão do perdão. Né? O perdão não liberta apenas o outro, liberta principalmente e, em primeiro lugar, você mesmo. Né? Então, gostei de ouvir o seu depoimento e parabéns pela coragem assim, de expor, né, Darley, de algo tão pessoal aí nessa relação com seu irmão, com seu pai. Mas é possível que muita gente esteja nos assistindo, né, tendo também essas dificuldades no relacionamento familiar. E a partir do momento quando o perdão é liberado, todo mundo se liberta. Né, a partir da gente mesmo. Elaine.
Quando a gente não consegue dar o perdão, a gente se sente injustiçado. E quando a gente se sente injustiçado, sempre alguém está devendo algo para a gente. E se alguém está devendo algo para a gente, eu não preciso ir atrás de nada, porque alguém está me devendo. Entende o que a gente faz com a nossa vida? A gente espera receber do outro porque a gente foi penalizado. Então, alguém tem que pagar o preço. E, muitas vezes, nós forçamos outras pessoas a pagarem esse preço que a gente acha que aquela pessoa, a vida, a situação, tinha que pagar para a gente. Então, a gente começa a ficar só querendo receber. E, ao invés de agir. Então, o sentimento de injustiça, mágoa, né, como ele estava falando aqui, ele não só paralisa a gente, como ele também cobra que as pessoas façam pela gente também. O processo da autossabotagem, né? Pobrezinho de mim, coitadinho que eu sou, que dó, que pena. Uma outra curiosidade, mas não esquece do que eu te perguntei. Tá bom. Tô gravando aqui. Anota aí. Deixa eu anotar aqui Rochael. no papel. Rochael, seu pai e seu irmão tinham ideia de que havia esse ranço nessa relação? Você já tinha verbalizado? Havia essa questão aberta? Porque hoje você vem, como bem lembrou o pastor Gilson, e fala disso tranquilamente, abertamente. Sim, sem nenhum... Antes também havia essa abertura? Ou era ali na relação? Perdão, primeira coisa que eu achava na pergunta, respondendo as mesmas coisas aí. Primeira, e aí eu já respondo essa também. Eu achava que perdão era assim, olha, eu te perdoo, tá? E não é. Então, você não precisa nem contar para o outro que você perdoou. A sua mudança de atitude vai acontecer isso. É interior, né? É interior. É comigo, eu perdoo, e eu perdoo eu comigo mesmo, e perdoei ele. Eu não preciso... Porque se você chegar para a pessoa e falar, eu escutei lá no consultório de família, o Rochael falou de perdão lá, e eu te perdoo, tá bom? Eu falei, não, eu não fiz nada com você, não. Até porque inconscientemente você já está querendo falar para ele o que ele fez de errado. Exatamente, não é isso. Né? Então, eu achava isso. Então, nesse sentido, meu irmão, quando veio pedir perdão para mim, ele reconhece isso. E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. E ele veio chorando para mim pedir perdão. Eu falei, cara, para, já era, velho. Tô livre. Aí ele veio chorando, então, percebe? Ele veio para mim e falou, vem cá, me dá um abraço. Aí eu abracei ele um tempão, demoradamente. Aí, de vez em quando, ele vem de novo, cara, o que... Aí eu começo a rir. Bicho, para, velho. Não, você tá me zoando. Eu começo a brincar com isso. Então, curou de verdade. Então, eu encontrei com ele recentemente e ele também está passando por um processo difícil agora, nesse momento. E, de novo, veio com essa... Aí eu comecei a rir, né? Tipo assim, com muita leveza, não criticando. Com muita leveza, rico dele. Aí ele... Foi assim, instantâneo a comiseração do tipo, pô, me desculpa. Aí ele parou, não, eu realmente compreendo que aconteceu isso. Eles talvez não tivessem noção no período que estava acontecendo isso. Porque eles estavam imersos a essa situação e eles não fizeram porque são maus. Claro, eles fizeram por serem vítimas também. Então, nesse processo de perdão, quando a pessoa compreende que a pessoa, às vezes, foi mais vítima do que algoz. Então, a pergunta primeira que você fez, eu achava que perdão era eu esquecer, eu fazia de conta, não aconteceu. E não, perdão passa pelo processo de reconhecer que aconteceu. Perdão não é, inclusive, voltar com a pessoa para que a pessoa o maltrate. Por exemplo, se um cachorro morde você é o seu cachorro, você tem a opção de matá-lo, tem a opção de cuidar dele mesmo, ele sendo bravo, mas tomar cuidado, manter distância, ou tem a opção de ele mordeu, você perdoa ele, alimenta e vai lá de novo para te morder de novo. Então, se você sabe que a pessoa tem esse hábito, foi lá, perdoou uma vez, ela foi lá e magoou de novo, ok, perdoa e manter a distância. Porque eu tenho que ser prudente como a serpente, né? E eu tenho que ser puro como a pomba e prudente como a serpente. Então, a perspectiva de, eu vou perdoar meu ex-marido, então eu tenho que voltar com ele? Não necessariamente. O perdão, você está tirando a mágoa de si. Então, nesse momento, nós estamos dizendo assim, para você aí de casa, a proposta do programa hoje é falar a respeito das coisas que você pode fazer para mudar a sua vida. O que você pode fazer? E aí tem uma série de pessoas aqui trazendo as suas questões, de gostaria de mudar isto, aquilo mais. E perdão é uma das coisas mais difíceis de conseguirmos, porque ela subjetivamente depende, mas não depende da gente. Não é por aí, pastor? Depende, mas não depende. Eu estou falando com um homem que tem uma maturidade espiritual, que tem uma caminhada, mas não avançava. Aí houve um processo, inclusive, de maturidade espiritual, né, Rochael? Sim.
E é preciso entender isso também, que há um tempo, há uma maturidade, há uma conformidade com a vontade de Deus, quando a gente entende isso, mais do que ficar falando religiosamente. É um treinamento, porque o perdão é um hábito que você precisa desenvolver e é um treinamento. Talvez a primeira vez que você fizer isso não vai ser tão profundo, mas a segunda, como você malha, você perdoa, e isso é um treinamento também com você, né? De acontecer, de se libertar disso. Boa. Há uma diferença entre o perdão divino e o humano. O perdão divino é um ato, né? É instantâneo. Quando você realmente confessa de todo o seu coração e você termina essa oração, para Deus é como se você não tivesse mais aquele passado. Deus não lhe vê como um pecador perdoado, Deus lhe vê como uma pessoa nova. Porque o perdão de Deus é coisa muito séria. Você não fez, né? Isso. Para Deus o perdão é um ato, é na hora. Já o perdão humano é um processo. O Rochael erra com relação a mim, me pede perdão, eu perdoo com sinceridade, mas sempre que vê-lo eu vou lembrar do que ele fez. E a depender das atitudes posteriores dele, o perdão que eu dei com toda sinceridade vai se consolidando e ficando parecido com o de Deus, ou ele vai enfraquecendo. Porque o perdão humano é um processo que depende muito da atitude do outro, né? Então, mas eu acredito assim, na medida em que nós intensificamos nossa relação com Deus, então nossa capacidade de perdoar vai ficando mais parecida com a de Deus, né? E aí vem essa libertação de independer do outro, né? Quer dizer, eu lhe perdoo independente de você ter uma atitude positiva para comigo posterior ou não. Inclusive de pedir perdão. Sim, é verdade. Inclusive, perdoar porque ele me pediu perdão, não. Ele fez, isso está me ferindo tanto, essa mágoa está me corroendo por dentro. Não, eu vou perdoar ele, independente dele pedir ou não perdão, dele se arrepender ou não. É essa a perspectiva, porque o perdão, inclusive, eu dou por minha causa e não por ele. Como já dizem, né? Perdão é libertação. Sim, né? É você poder voar, é você ir com leveza. Você fica livre, né? Só um detalhe que eu acrescentaria, assim, o perdão de Deus, ele é capacitador. Quando Deus nos perdoa, ele não liberta a gente apenas da culpa do pecado, mas ele também nos capacita, nos fortalece e nos liberta da própria força do pecado, né? Essa coisa da mágoa, do ressentimento, está muito ligada à essa escravidão nossa com essa natureza pecaminosa. Então, na medida em que você experimenta o perdão de Deus, esse perdão ele é tão poderoso e tão maravilhoso que Deus nos liberta dessa força do pecado. E aí a gente está livre para perdoar. Porque a gente passa a olhar as pessoas com os olhos de Deus, né? Quando Deus olha para nós, Deus não fica contando nossos pecados. O desejo de Deus é de nos perdoar, né? Então, a gente passa, ao experimentar o perdão de Deus e caminhar com o Senhor, a gente começa a ver as pessoas com esses olhos de Deus, cujo desejo é perdoar, não é condenar, né? Perfeito. Agora nós estamos caminhando para o finalzinho do programa. Eu vou pedir que vocês, então, de modo prático, a proposta é fazer, quanto mais prática a nossa conversa, melhor, para que o resultado seja sentido por você e que hoje, a partir de hoje, você comece a elaborar maneiras, condições de fazer mudanças na sua vida. Porque senão fica só na teoria e você ouviu, muito... Isso, às vezes, nós usamos até de maneira irônica, dizendo assim, é fácil de falar, quero ver fazer. Não, ninguém está dizendo que é fácil. Somos iguaizinhos a você, feito de carne, osso, pele, osso, as mais osso, às vezes mais carne, como era no caso dele, muita gordura. Mas assim... Nem tanto mais, né, Narleide? Não, como era, eu falei. Obrigado. Como era, 28 quilos a menos, negócio extraordinário. Mas o que você pode fazer para ser diferente? Vamos lá, porque senão fica muito de vítima, fica muito de coitado, fica muito de, ai, pobre de mim, sabe? Você não é vítima. Então, peço ao pastor Gilson, o Fernando e a Elaine que, vamos agora então, o que vocês diriam para quem está em casa com relação a mudanças na vida? Elaine, começando com você, mudanças de vida. Você bem pontuou inicialmente a respeito dos que você quer resultados diferentes, tem que agir de modo diferente. O que você acrescenta? Na sequência, o Rochael, na sequência, o pastor Gilson, para que o pessoal ali de casa até pegar aquele caderninho e anotar por onde vai começar a mudar. Para os ouvintes que eu prometi que ia trazer o caderninho, né? No Sem Tabus, não sei quando vai passar o Sem Tabus, mas eu vou trazer o caderninho para vocês verem. Eu queria pontuar duas coisas. Primeira coisa, acho que o Rochael trouxe é um presente, né? Eu tento fazer algo e desisto no meio do caminho ou volto atrás e não consigo. Isso acontece,
né? E aí ele foi no ponto muito importante. Ele foi tentar detectar o porquê que ele não conseguia, a origem disso. Então, muitas vezes, se você está vendo que você está repetindo, tentando algo, não consegue, vai, se esforça, mas depois desiste, vai precisar entender qual é a origem disso. Deve ter alguma crença, deve ter algum fator familiar, deve ter alguma coisa por trás disso. Então, o autoconhecimento vai te ajudar nisso. Então, muitas vezes, não fique frustrado porque eu faço e desisto. Está precisando descobrir alguma coisinha a mais. Está precisando descobrir a origem por que você não está conseguindo chegar lá. E o segundo ponto é, muitas vezes a gente quer chegar na meta. A gente tem o final da meta, mas a gente tem degraus para seguir. E a gente, muitas vezes, não quer seguir esse degrau. Olha, esse mês, na verdade, eu vou tentar emagrecer 4 quilos. Eu tenho 6 meses para emagrecer 28 quilos, 1 ano. E a gente fica querendo já, não, porque eu tenho que ficar magro agora, né? Ai, porque eu tenho que gera ansiedade, gera uma frustração. Exato. Que não vai conseguir. E a gente está falando de peso, né, que foi o exemplo, mas também de paciência. E sempre lembrando que a vida, não espere você ser paciente, não espere você ser determinado. As oportunidades vão acontecer para que você desenvolva isso. Né? Então, assim, degrau, vai vendo suas conquistas. Faça, às vezes, não faça metas a curto prazo, faça a longo prazo. Perfeito, gostei. Anotou aí? Anota e vem mais, Rochael. Eu acho muito bacana uma coisa. Você já viu edifícios que anunciam vendido? Sabe por que eles fazem isso? Para que o próximo cliente, quando passar, olha, aquele construtor é muito boa. Então, eles estão vendendo, eles são bons. O próximo que ela anuncia, vende. Quando eu anuncio para mim os meus ganhos e as coisas bacanas que eu tenho também, a minha mente entende, cara... O Fernando, o Rochael é top, porque olha o que ele fez isso, isso e isso. Apareceu um desafio, claro que ele consegue fazer isso também. Inconscientemente acaba acontecendo isso. Então, você que anotou as coisas que você quer mudar, celebre as coisas que você faz de bem. Celebre os ganhos, as coisas bacanas que tem na sua vida. Então, pegue um papel também agora e anote as coisas legais que você já tem e que você agradece a Deus. E hoje, ao orar, agradeça a Deus apenas as coisas bacanas que você tem. Você vai ver que tem tanta de coisa na sua vida que não precisa mudar e louvado seja Deus por isso. E isso já te dá energia e força para você também sair dessa situação. Ao analisar as questões que você ganhou, que você tem de bacana, tem de bom e que Deus te abençoou nisso, isso dá força para mudar. E um segundo ponto que eu coloco é que perdão não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou esperto. Não é porque eu tenho que perdoar porque meu coração é bom. Não, eu perdoo porque eu sou esperto. Aqui, não Rocha, quero. Sua câmera é okay. Eu perdoo porque eu não quero mais esse peso em cima de mim. Então, vou perdoar. Então, essa é uma perspectiva. Analise sua vida, se precisar de ajuda, procure ajuda para compreender a sua vida melhor, analisar os pontos importantes da sua vida, compreender-se e, nessa perspectiva, tomar posse do livre-arbítrio que Deus te deu. Quando você fala com Deus assim, Deus, o que eu faço? E Deus fala, eu te dei livre-arbítrio. E quando você busca o meu espírito, você tem domínio próprio. Então, eu quero que você faça o que você quer. Condomínio que eu te dei. Eu coloquei o Espírito em você e agora eu quero que você faça o que você quer, com o domínio que eu te dei. Então, quando a gente toma a decisão, porque a gente fica jogando a culpa para Deus, eu preciso, faça o que eu quero, faça de mim o que o Senhor quiser. Ok, eu faço com você, te dando o meu Espírito, para que você faça o que você quer. Decide. E pise na água, né? Pise na água, vai aí. Percebe? Você tem que fazer escolhas. Né? O apóstolo Paulo, que tornou-se o grande missionário, né, da igreja cristã, no início, por uma compreensão equivocada das Escrituras, no Antigo Testamento, ele não via Jesus como Messias. Até que ele teve aquele encontro maravilhoso com Cristo, né, quando ia com a intenção de perseguir os cristãos, e a vida dele mudou radicalmente. A princípio, a igreja ficou meio desconfiada em relação a Paulo. Será que essa atitude de mudança é real e verdadeira? Mas, com o tempo, todos foram percebendo que aquilo era muito verdadeiro. De modo que Paulo passou a receber da igreja um tremendo respeito. Ele passou a ser um modelo, um exemplo. E muitos olhavam para ele assim, pensando, como é que ele consegue ser tão vitorioso assim? E eu gosto quando Paulo diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perfeito. Então, acredito que o caminho é esse. Muita coisa a gente precisa pedir a Deus para esquecer
e olhar para frente, avançar, confiar na palavra de Deus, né? Procurar andar com Deus com sinceridade, e aí o Senhor vai abrindo o mar, vai abrindo os caminhos, a gente vai tendo uma nova visão de quem é Deus, de quem nós somos, quem são as pessoas, o que é a vida, e a gente vê que com Deus é possível vencer a despeito de todas as dificuldades. Amém. Eu falei que esse cara era maravilhoso? Ele é ótimo. Servo de Deus. Ele é meu amigo. Muito obrigada, pastor Gilson. Muito obrigada, Rochael. Obrigada, Elaine. Obrigada a você de casa também. Falamos um pouquinho a respeito de mudanças. E você sabe quais são as suas necessidades e você pode parar um pouquinho, inclusive aprofundar-se um pouco mais sobre isso. De fato, você se conhece, você tem percebido em que áreas você precisa mudar e todos nós precisamos. Somos extremamente necessitados de mudanças e principalmente daquelas mudanças que o Espírito de Deus está pronto a fazer e muitas vezes nós nos negamos a continuarmos debaixo da influência dele. Deposite-se nas mãos do Senhor, entregue-se, deixe o Senhor fazer o que Ele pode fazer e só Ele pode fazer e faça a parte que te compete. Aquilo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Que Deus abençoe você, obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui na semana que vem, não mais às segundas-feiras, mas às terças-feiras, às 9 da noite. Põe aí na tua agenda e a gente se encontra. Nós também vamos mudar para terça-feira, às 9 da noite e eu espero você. Um beijo.